Em meio às frestas do silêncio intertestamentário, quando a voz profética parecia ter cessado, emerge uma teia vigorosa e complexa, a literatura do Segundo Templo. Nela, o judaísmo passou por um florescimento de ideias apocalípticas, influências transculturais e reconceituações teológicas que, posteriormente, ecoariam no Novo Testamento. E uma dessas transformações mais notáveis é a metamorfose da figura de Miguel, de um dos primeiros príncipes, conforme Daniel capítulo 10, verso de número 13, para o único arcanjo mencionado na Bíblia pelo nome, conforme Judas, versículo 9. A minha proposta no vídeo de hoje é examinar como se deu essa reconfiguração. Será que há influências persas, babilônicas, ou apenas trata-se do desenvolvimento interno do judaísmo? Seria Paulo o criador do termo? E por que Judas, na sua epístola, no verso de número 9, embora use o mesmo termo, opta por realçar tanto a autoridade celestial de Miguel, mas também a sua sujeição? O termo arcanjo vem da expressão grega archangelos, e ele não aparece em parte alguma no Tanakh, nem mesmo na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, mas a sua ausência não é de maneira alguma casual. Archangelos, portanto, é uma criação tardia, surgindo apenas duas vezes dentro do corpus bíblico, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, e em Judas 9. Isso levanta uma questão inevitável. De onde surgiu este termo? E por que Paulo e Judas o adotaram, mesmo com alternativas mais familiares disponíveis? A conceituação de Miguel como um ser celestial de hierarquia superior se desenvolve fortemente na literatura apocalíptica do judaísmo do Segundo Templo. Em 1 Enoque, ele é chamado de um dos santos anjos, príncipe da paz e guardião de Israel, conforme 1 Enoque, capítulo 20, verso 5, capítulo 40, verso 9 e capítulo 71, verso de número 3. No entanto, o título arcanjo ainda não aparece. A primeira referência narrativa que sugere essa função elevada ocorre na obra apócrifa A Assunção de Moisés, provavelmente do primeiro século antes de Cristo, onde Miguel entra em disputa com Satanás pelo corpo de Moisés. Episódio este mencionado diretamente na carta de Judas. E, embora o termo arcanjo não esteja presente no texto original da Assunção de Moisés, a ideia de Miguel como figura angelológica suprema já está ali delimitada, servindo como matriz conceitual para o uso posterior do termo por Judas e Paulo. Paulo é o primeiro escritor a usar o termo arcângelos no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, em um contexto escatológico e solene que trata acerca da parousia de Cristo. Hoti autos hokirios en keliosmate en phone arcângelo, literalmente, porque o próprio Senhor com uma ordem com a voz de arcanjo. A voz de arcanjo não é a do próprio Senhor Jesus, mas uma voz que acompanha a sua manifestação gloriosa. Ao usar o termo arcângelo, Paulo não apenas inaugura o termo dentro da tradição bíblica canônica, mas também o eleva a uma posição de destaque litúrgico e teológico. Esse termo carrega as marcas da conceituação apocalíptica do período do Segundo Templo, com influências prováveis da angelologia persa,
onde cada nação possuía um espírito tutelar, e da hierarquização celeste do pensamento helenístico. Anos mais tarde, ao empregar o mesmo termo que Paulo, Judas reforça não apenas a autoridade de Miguel, mas, sobretudo, sua postura submissa. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, não ousou proferir juízo infamatório. A construção é irônica. O único ser chamado de arcanjo não profere julgamento por conta própria, mas apela ao Senhor. O objetivo da carta não é exaltar Miguel, mas contrastar sua reverência com a insolência dos falsos mestres. É perfeitamente possível, e alguns consideram muito provável, que o termo arcanjo e toda a construção teológica que o acompanha, como Miguel, o arcanjo escatológico, comandante das hostes celestiais, aquele que contende com Satanás, reflita influências indiretas da angelologia persa, especialmente aquela que se desenvolveu no zoroastrismo tardio, que influenciou o imaginário apocalíptico judaico no período do Segundo Templo. E existem 4 pontos principais que sustentam essa leitura. Primeiro, a estrutura hierárquica dos seres celestiais. O zoroastrismo falava de Amesha Sepentas, seres celestiais que assistiam diretamente a Ahura Mazda, com funções específicas na ordem cósmica. Eles são, em essência, seres espirituais intermediários entre o Criador e o mundo. Isso encontra eco posterior no judaísmo apocalíptico, com a ideia de que anjos eles aparecem com funções cósmicas definidas, como Rafael, o anjo da cura, Uriel, o anjo da luz, Micael, o anjo da guerra, e Gabriel, o anjo mensageiro. O segundo ponto é a figura do anjo príncipe ou comandante. Miguel, em Daniel 10, verso 13, é chamado de um dos primeiros príncipes, expressão ambígua no hebraico que remete à ideia de uma corte celestial organizada, algo ausente nos primeiros livros do Tanakh, mas típico da teologia persa, na qual o dualismo cósmico e a hierarquia espiritual são evidentes. Em terceiro lugar, por conta do dualismo escatológico. A guerra entre Miguel e o grande dragão, em Apocalipse 12, ou a disputa pelo corpo de Moisés, conforme Judas 9, refletem o imaginário de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Traço fortemente presente no zoroastrismo, onde 70 Maymun, espírito bom, enfrenta Angra Maymun, espírito maligno. Em quarto lugar, por conta da ausência do termo arcanjo no contexto pré-exílico. Portanto, não há evidências de que o arcanjo seja um empréstimo direto do zoroastrismo, mas há fortes indícios de influência indireta. O termo arcângelo, cunhado provavelmente do contexto judaico-helenístico do período do Segundo Templo, a fim de expressar uma ideia de liderança, de autoridade espiritual superior, uma ideia que já fermentava no imaginário teológico influenciado pelas concepções persas. A ausência do termo arcanjo no hebraico veterotestamentário, e até mesmo na Septuaginta, sugere que essa aparição no Novo Testamento, sua construção como título de autoridade, bebeu do ambiente intertestamentário e não do Tanakh em si. E este ambiente, por sua vez, foi profundamente moldado pelo contato com culturas estrangeiras, especialmente a persa durante o domínio aquemênida e, em menor grau, pela cosmologia helenista. E o que isso diz sobre
a inspiração do texto bíblico. Porque Judas e Paulo beberam de fontes que hoje o cristianismo protestante consideram espúrias, e ainda assim essas fontes foram utilizadas por escritores inspirados para comunicar verdades eternas. A pergunta que eu deixo para a nossa reflexão é: será que na ânsia de filtrar os textos inspirados, nós não deixamos de lado uma parte importante da cosmovisão que formou o imaginário dos apóstolos? E mais, será que compreender este universo extracanônico não nos ajuda a interpretar melhor o próprio cânon? A designação de Miguel como arcanjo, esta terminologia, não é fruto de uma revelação direta registrada no Antigo Testamento. É uma construção que emerge do imaginário judaico do período do Segundo Templo, passa pelas mãos de Paulo e se cristaliza com Judas. Ao entender essa trajetória, não apenas aprendemos sobre Miguel, mas sobre como a revelação bíblica interage com a história, a cultura e a tradição. A Bíblia não foi escrita num vácuo, e Deus, em sua sabedoria, usou até mesmo aquilo que estava fora para revelar aquilo que estaria dentro. A inspiração não elimina a história, ela atua dentro dela. Deus não revelou sua palavra ignorando a linguagem, os conceitos, o imaginário do mundo que seus servos viviam. Ao contrário, é precisamente nesse ambiente cultural e histórico que a palavra de Deus nos foi revelada sem perder a sua origem divina. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e até a próxima. Deus te abençoe.